Bom dia a todos. O objetivo do estudo aqui presente procura perceber, através da leitura das fontes, como Sebastião José de Carvalho e Melo, através da escalada social e babalítica, ampliou e geriu o seu património em Oeiras, utilizando para isso os registros dos cartórios notariais da mesma vila. Parece então pertinente que o intervalo de tempo sobre o qual incide o estudo realizado se encontra entre 1750, ano em que Dom José subiu ao trono, e Sebastião José é nomeado secretário de Estado dos Negócios do Reino, e 1782, ano da sua morte. O primeiro registro notarial data de 15 de outubro de 1750 e o último é de junho de 1780. Os cartórios notariais são, sem dúvida, uma fonte riquíssima para os que se debruçam sobre o estudo da história social e económica, uma vez que contêm uma vasta informação, seja acerca dos intervenientes, estado conjugal, filiação, naturalidade, profissão, seja informação como pesos e medidas utilizados na época, produção agrícola da região, valores monetários das propriedades, formas de escrituras realizadas na época, são compra, troca, arrendamento, empresamento, dinheiro a juro, emancipação, esponsais, dote, perfiliação, doação, quitação, testamentos, entre outros. Sendo um conjunto destas escrituras que serve de base ao tema desta comunicação. O fundo encontra-se na Torre do Tombo e é composto por 2 cartórios com os seus respectivos livros. Como referido, Sebastião José de Carvalho e Melo torna-se secretário de Estado dos Negócios do Reino quando Dom José se sobe ao trono. A sua influência e prestígio tornam-se ainda maiores após o terremoto de 1755, que abalou Lisboa e o Reino. A forma como Carvalho e Melo lidou com a reconstrução da cidade, aliada aos 20 anos de reconhecidos serviços à coroa nas enviaturas a Londres e Viena, bem como a forma como lidou com o processo dos Távoras, valeu-lhe o título de Conde de Oeiras a 6 de junho de 1759. A 13 de junho do mesmo ano, o monarca eleva o lugar de Oeiras a vila e com os seguintes limites. A nascente, desde a cruz quebrada pelo rio acima até à ponte do Jamor. A norte tocava o limite do Casal da Veiga, já pertencente a Barcarena. A poente chegava à praia do Forte do Arieiro e a sul era o rio Tejo que desenhava o seu limite. Tinha como vilas vizinhas Sintra e Cascais, e já no tempo de Dom Dinis, os seus campos eram definidos como sendo férteis, definição estendida a toda a rodeira de Oeiras. O vínculo de Carvalho e Melo. O vínculo que Carvalho e Melo tinha à casa de Oeiras, através do seu tio arcipreste Paulo de Carvalho e Ataíde, consolidava-se agora com o seu título de primeiro conde de Oeiras. Iniciaria assim o crescimento deste património. Entre as datas indicadas no início, 1750 e 1782, foram no total recolhidos 429 registros notariais, cujas escrituras foram feitas em nome de Carvalho e Melo. Entre estas, em maioria surgem as reduções do quarto dos reguengos de Oeiras, com um total de 244, seguindo-se as trocas de terras e propriedades, com 60, a compra de terras e propriedades, 54 no total, os arrendamentos dos bens anteriores que fazem 32. Com menos frequência temos os aforamentos, com 17, os empresamentos, com 6, as doações, com 5 e as quitações, com 3. Foram também identificadas 8 escrituras em que se inserem declarações variadas, trespassos, renovação de prazos, direito de domínio, despachos e, caso único nas nossas fontes, uma venda feita pelo conde. Ao fazermos uma análise geral deste panorama, chegamos a algumas conclusões. Ao olharmos estes números, podemos lançar alguma luz sobre a forma de gestão seguida pelo conde, que é certamente relevante e convida a uma breve reflexão. Sendo a década de 50 parca entre as ações e escrituras, a ação reduzida de Carvalho e Melo nessa década poderá estar ligada à sua fortuna, que então ainda se encontrava em fase de expansão. Claro que, ao ser elevado a conde de Oeiras em 1759, o interesse pela vila cresce. Sendo que não podemos
descurar o terremoto de 1755. O abalo sentido no 1º de novembro desse ano e consequente destruição foi fulcral para Carvalho e Melo pensar seriamente na mudança de sua família para a casa de Oeiras, fator que de certo influenciou o rei a dar-lhe o título de conde dessa vila. Embora esta mudança não tenha um caráter permanente para Carvalho e Melo, já que a maioria da documentação que ele assina refere Belém e a ajuda como localização do mesmo. Verifica-se então que até meados de 1769 a sua ação é essencialmente vincada na compra e troca de propriedades. Com isto podemos perceber a ideia de ampliar o seu património através da compra de terrenos e fazendo-o de forma metódica e com clara intenção de crescimento, uma vez que se percebe através das fontes que tentava comprar sempre propriedades contíguas às que já lhe pertenciam. O mesmo se passa com as trocas, denota-se um sentido organizado e de ampliação. Ideia transmitida também por Maxwell quando afirma que o aumento da sua riqueza pessoal se devia à moderação dos gastos, contabilidade adequada e investimentos lucrativos de capital. No início da década de 70, e já como Marquês de Pombal, começam a surgir com maior regularidade os arrendamentos, aforamentos e empresamentos. O primeiro consiste na exploração da terra, cuja posse plena pertence a outrem, sendo que o arrendamento é feito por períodos inferiores a 10 anos. No caso de Oeiras, encontramos arrendamentos feitos por 3, 6 e 9 anos. O segundo, os aforamentos, consistem numa transação sobre bens de que o vendedor não seria o proprietário pleno do mesmo. No caso em estudo, eram atribuídos perpetuamente ou em 3 vidas, tal como acontece com os empresamentos. O maior número de arrendamentos, por oposição ao número mais reduzido dos restantes, poderá ser justificado pelos períodos exigidos. Ao arrendar terrenos por curtos períodos temporais, existe uma melhor posição para se libertar de maus investimentos, sabendo que o tempo contratado será, ao contrário dos outros dois, relativamente curto. No entanto, também existe a outra face da moeda, uma vez que a curta duração levanta alguma incerteza na continuidade de aproveitamento de terrenos, uma vez terminado o tempo de arrendamento. Algo que efetivamente não acontece quando o contrato é perpétuo ou em 3 vidas. Ser detentor de terras era sinónimo de prestígio, riqueza e de valor social, motivo pelo qual, para os grupos dominantes, era de extrema importância para vincar o seu poder social. Estes tipos de contratos tornavam as terras fontes de genuíno rendimento, quer para quem as explorava, através dos arrendamentos, aforamentos e empresamentos, quer para quem as cultivava, que, após o pagamento daqueles, guardava para si os restantes frutos. No final do ano de 1773 e até ao ano de sua morte, em 1782, começam a verificar-se as escrituras de redução do pacto dos reguengos de Oeiras. Consistem de uma forma simples, quando num contrato anterior e onde está estipulado o pagamento da 4ª parte do resultado da produção anual nas terras, se observa uma alteração desse pagamento para uma pensão certa anual, sempre feita na mesma altura do ano, e sempre sobre a forma de géneros. O nível dado é de 3 alqueires de trigo e 2 galinhas. E são estas reduções dos quartos dos reguengos de Oeiras, definição presente na documentação, que são o grosso das escrituras dos cartórios de Oeiras. Aqui fica facilmente visível, uma vez mais, a ação que norteia o modo como o Conde de Oeiras trata das suas finanças, primeiro de adquirir e expandir, para depois rentabilizar, na forma de rendimentos e receitas certas e duradouras para as contas de sua casa. Nos 2 anos que antecedem a sua morte, encontramos apenas uma escritura do Marquês de Pombal. Existem, sim, algumas feitas em nome de seu filho, já como administrador do património da Casa de Oeiras. A documentação dá ainda a possibilidade de saber que tipo de rendimento se extraía destes terrenos. As terras são designadas como de semear pão, ou seja, o cultivo de trigo e centeio, de vinhos e olivais.
Por ser uma vila inserida num meio fortemente rural, as transações feitas em Oeiras contemplam, na sua grande maioria, campos de cultivo. A dimensão das terras é sempre designada através de alqueires e varas, como descrito nos documentos da seguinte forma: leva de semeaduras X alqueires e mede-se X varas de comprimento. O pagamento dos foros, arrendamentos e das pensões certas eram também sempre medidos em alqueires, do que ali se semeava e produzia, como já referimos. No que toca às doações, destacamos a de 2 de outubro de 1760 e que consiste na doação interdivos para todo sempre, feita pelo Conde de Oeiras, juntamente com a sua esposa, aos juízes, vereadores e procuradores da Câmara de Oeiras. Foram doadas as casas da Câmara de Audiência, Cadeia e Açougue, construídos inteiramente com fundos dos condes e situados na Praça de Oeiras. Um ato que revela o compromisso de Carvalho Melo com a vila. Esta escritura é a única em que as assinaturas do conde e da condessa são autênticas. Todas as outras são feitas através de procuradores, sempre munidos do seu alvará de procuração, uma vez que o trabalho político do conde na corte o impedia de se deslocar com a regularidade necessária aos cartórios de Oeiras. Como já referimos, existe apenas uma venda feita pelo Marquês de Pombal, a Manuel Jorge da Silva, a 26 de novembro de 1769. Consiste na venda de uma vinha e 2 corelas pela quantia de 320 mil reis, quantia avultada em comparação com os valores praticados nas compras feitas pelo Marquês, outra prova da capacidade negocial do conde. O valor praticado nas compras que as fontes nos permitem apurar varia entre os 20 mil reis e os 100 mil reis, existindo, claro, em menor número valores fora deste intervalo. Para finalizar, uma palavra de agradecimento a todos os presentes, esperando que os dados aqui trazidos esclareçam um pouco mais de uma das muitas faces de Sebastião José de Carvalho e Melo, ou que, no mínimo, tragam alguma curiosidade e consequente exame de um tipo de fontes que contém informação tão rica para o entendimento da dinâmica social e económica de um período tão rico e interessante da história de Portugal. Como todos os trabalhos em história, também este é um trabalho em construção. Peço desculpa pelas interferências, mas o